E pega a função cujo gráfico é isso aqui, ó. É a fim aqui. Qual é o valor de f de 0? Qual é para essa função? Função f. Qual é o valor de f de 0? É 0. Qual é o valor de f de 1? 0. A segunda hipótese é satisfeita. Segunda hipótese é satisfeita. A terceira, né? A terceira hipótese é satisfeita. Tá? A função f é diferenciável no intervalo aberto, porque f de x é x, qualquer que seja o x do intervalo aberto. Ó. F de x é x, qualquer que seja x no intervalo aberto. Isso dá o quê? Se duas funções coincidem no intervalo aberto e uma delas é diferenciável nesse intervalo, a outra é, e elas têm a mesma derivada. Então a derivada da f em x é quanto? É 1, qualquer que seja x no intervalo aberto. Me diga uma coisa, tem algum ponto no meio do intervalo onde a derivada é 0? Tem algum ponto no meio do intervalo 0, 1, mas esse exemplo não contradiz o meu teorema. Aliás, o teorema do Rolle, né? Não é meu, não. Não contradiz o teorema do Rolle. Por quê? A primeira hipótese, a segunda hipótese é satisfeita. A f é diferenciável no interior do intervalo. A f coincide nos extremos do intervalo, mas a primeira não é. Essa função não é contínua no fechado. Essa função não é contínua no intervalo fechado. Ela é contínua no 1? Não. Quem é o limite de f de x com x tendendo a 1? É 1, que é diferente de f de 1, que é 0. Essa função não é contínua no fechado. O limite, ó, limite de f de x com x tendendo a 1, quem é? É 1, que é diferente de quem? De f de 1, que é 0. F de 1 é 0. Então você veja que eu preciso. Vamos pegar um outro exemplo. Esse exemplo aqui, ó. Pega esse exemplo aqui. Dois. A função que faz isso, ó. Reto, segmento, tá? Ó. X e Y. A primeira hipótese é satisfeita? Ela é contínua no fechado. A terceira hipótese é satisfeita? F de 0 é 0, F de 2 é 0. Eu estou pegando o intervalo 0, 2. Aqui eu estava considerando o intervalo, qual era o intervalo, hein? 0, 1 fechado. 0, 1 fechado. Aqui eu estou considerando o intervalo o quê? 0, 2 fechado. Acontece o seguinte, há algum ponto no interior desse intervalo onde a derivada é 0? Não, porque se você calcular para essa função aqui essa f, para essa é g, vamos dizer g, vou chamar de g. Quem é a derivada da g em x? A derivada da g em x é o seguinte, a derivada da g em x tem sim. Quem é a derivada da g em x? Se o x pertence ao intervalo 0, 1 fechado, 0, 1 aberto, quem é? É 1. E é menos 1 se x pertence ao intervalo 1, 2. E não existe derivada da g em 1. Portanto, não há ponto onde a derivada é 0 no interior do intervalo. Mas isso contradiz o meu teorema? Não, porque a função não é diferenciável no intervalo aberto. Para ser diferenciável no intervalo aberto, ela tem que ser diferenciável em todos os pontos desse intervalo aberto. Então você vê que a segunda hipótese também é essencial. Professor, por que é menos um mesmo? Função daqui para que função é essa? Daqui para cá?
Quem é g de x? Vai ser G de 2. Quem é? Não, g de x é a função que... Que função é, hein? Que função é? É 2 menos x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 1, 2 aberto. O que é verdade? G de x é 2 menos x, essa função, que é segmento de reta. Tá? E se duas funções coincidem num aberto, e nesse aberto uma delas é diferenciável, a outra também é, e tem a mesma derivada. Não esqueça desse resultado. Tá? Então tá aqui, ó. Não tem. Vamos ver um caso em que valem duas e não vale a terceira. É fácil. É fácil. É só pegar esse exemplo aqui e modificar um pouco. Terceiro é o essencial. É. Todas são essenciais na demonstração. Na demonstração, todas são. A terceira é. Vamos lá, a terceira é que se destaca mais, não é assim? Terceira, vamos dizer assim. Então, aqui, ó. Y, X. Aí você pega 1 e 1. Mesma coisa. Aqui, ó. Função H. Ela é contínua no fechado? É. Intervalo fechado aqui, eu estou pegando intervalo 0,1. Ela é diferenciável no fechado? É. E se você olhar a derivada h em x é 1. Qualquer que seja x no fechado, em particular, vale no aberto. Tem algum ponto da derivada zero? Não, não tem. Mas isso fere o teorema? Não, porque a terceira hipótese não é satisfeita. Tá? Aqui, a função f não é contínua no fechado. Aqui, a função g não é diferenciável no intervalo aberto. E aqui, ela não coincide nos limites do intervalo. Então, é fundamental, tá? Eu preciso das três para concluir, se eu não tiver... E pode ser que eu não tenha nenhuma delas sendo satisfeita e tenha a derivada zero. Pode ser também. Mas isso não é garantido pelo teorema, ó. Pode ser aqui, ó, o exemplo, ó. Vou aqui. Mas será que se eu tiver derivada zero, eu não consigo achar uma situação que isso é verdade? Se você dividir o intervalo, né? Não, mas eu vou pegar um intervalo. Eu vou pegar um intervalo, por exemplo, esse intervalo, tá certo? Eu vou pegar esse intervalo aqui, ó. Tá certo? Eu vou pegar esse intervalo aqui, ó. Cadê? Tá certo? Pega um intervalo aqui, 2 aqui, 2. Pega um aqui, pega um e um aqui, tá? E uma função que faz isso, ó. Pega uma função que faz isso aqui. E, ó. Assim, ó. Faz isso. Ela não satisfaz nenhuma das condições. Satisfaz essa função aqui? Nenhuma. Ela não é contínua, se eu considerar um intervalo 0,2. Ela não é contínua nesse intervalo? Não é diferenciável. A terceira hipótese também não é diferenciável. E tem um bocado de ponto no meio onde a derivada é zero. Isso quer dizer que a recíproca desta proposição não é verdadeira. A existência de um ponto onde a derivada... Esse exemplo aqui serve para dizer o quê? Que a recíproca do teorema de Rolle não é verdadeira. A existência de um ponto onde a derivada é zero não implica as três hipóteses. Pronto. Não? Pronto, pode...